A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 6 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Texto áureo. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Amados, hoje nós vamos estudar o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Quando Deus tirou Elias da caverna, ele deu algumas incumbências para o profeta: ungir Azael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Eliseu atendeu prontamente o chamado de Elias e se tornaram amigos. Quando Elias estava para ser arrebatado, Elias disse para Eliseu: Pede-me o que queres, antes que seja tomado de ti. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito. Eliseu não queria ser maior do que Elias, apenas queria fazer o melhor para Deus. E com esta visão, nós também devemos olhar para pessoas dignas, íntegras, retas, de boa reputação, de um caráter exemplar, pessoas que refletem a glória de Deus, não somente através das palavras, mas também através das ações. E nesta lição, nós vamos descrever a trajetória de Elias e o início do ministério de Eliseu. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A despedida de Elias. Primeiro ponto, o ministério de Elias termina. Elias, ele estava chegando ao final do seu ministério. Ele realizou grandes feitos na obra do Senhor. Ele foi vitorioso diante dos profetas de Baal e de Azera. Ele foi alimentado pelos corvos à beira do rio Querite, que mandava todos os dias, pela manhã e tarde, pão e carne. Ele foi alimentado por um anjo quando estava deitado no deserto, desolado, estava ali sem vontade, triste, aflito, angustiado. Ele foi alimentado com o pão assado sobre brasas, com a botija de água. Ele então caminhou 40 dias e esteve na caverna, mas foi lá na caverna que Deus, ele apareceu a Elias e tirou Elias daquele lugar. Nós vemos que Elias, ele teve um ministério abençoado, mas chegou o momento de encerrar o seu ministério. A carreira ministerial ou a carreira cristã, ela tem início, tem meio e tem fim. Estava chegando o final da jornada ministerial do profeta Elias, e ele estava encerrando o seu ministério com todas as honras de um homem de Deus. Muitas pessoas têm um bom começo no ministério, mas acaba se perdendo ao longo da jornada e termina de forma vergonhosa. Outros até começam bem, mas não chega bem no seu final. Mas a grandeza de um homem não está somente em iniciar bem o seu ministério, mas em encerrar de forma apoteótica. E assim é que Elias estava encerrando o seu ministério. Ele estava encerrando de uma forma grandiosa, honrada diante do Senhor. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Um profeta com grandeza de alma. Elias, ele é considerado um dos maiores profetas da antiga aliança. Então nós podemos ver que mesmo ele sendo considerado um dos maiores,
ele não proferiu nenhuma profecia a longo prazo ou até mesmo a médio prazo. Ele viveu um tempo de apostasia, de idolatria, de profanação, desobediência, mas ele combateu com integridade, ele combateu com eficácia a idolatria do seu tempo. Então nós podemos ver que isso demonstra que a grandeza de um homem não está pela quantidade de livros que ele escreve, quantidade de escritos que ele deixa, mas na forma de conduzir com integridade o seu ministério. E isso não faltou a Elias. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de reputação, nós estamos falando de caráter exemplar, de pessoas que viveu de forma honrada, pessoas que não é diminuído na sua moral. Assim, viveu Elias, ele não teve nada que desabonasse o seu caráter moral, nem o seu caráter espiritual. O seu ministério foi íntegro, mas chegou o momento dele deixar a sua vida ministerial. Ele tinha sido honrado por Deus durante o seu ministério. Passou o tempo provando que o Senhor é Deus. Veja que grandeza que o profeta ele teve de provar que o Senhor Jeová é Deus. Agora, Deus ia honrá-lo, conduzindo o profeta à eternidade. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias, ele estava em Gilgal quando ele recebeu a direção de Deus e começou a fazer os preparativos para o seu arrebatamento. Gilgal foi palco de grandes realizações entre o povo hebreu. Foi em Gilgal que foi feito um memorial através de Josué, da travessia do Jordão, e ali ficou um marco daquela grande obra que o Senhor realizou, abrindo o rio Jordão. Foi em Gilgal que os hebreus que nasceram no deserto, eles foram circuncidados para tomar posse da terra prometida. Também foi em Gilgal que os hebreus celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Então nós vemos, amados, que em Gilgal houve cenas extraordinárias. E em Gilgal, agora, o profeta Elias recebeu a direção de Deus para que ele pudesse organizar para aquele momento apoteótico no seu ministério, onde ele seria arrebatado pelo Senhor. Então nós podemos ver que Elias, ele estava agora terminando o seu ministério. E é isto que nós vamos ver a partir de agora. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu não deixaria ele, não o abandonaria, isso nós podemos ver em função da lealdade, em função do companheirismo que Eliseu ele tinha com Elias, nós podemos ver que Elias diz para Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu então pediu porção dobrada do Espírito. Veja que aqui nós podemos perceber que esta fidelidade de Eliseu levou a ele a querer compartilhar do mesmo sentimento, do mesmo propósito que Elias tinha de servir fielmente ao Senhor. Quando Elias ele percebeu o pedido de Eliseu, ele disse: dura coisa me pediste. Veja, Eliseu queria porção dobrada do Espírito. Ninguém dá o dobro do que se tem. Pior ainda, quando isto diz respeito a coisas espirituais. As coisas espirituais não estão no controle e nem também no domínio humano. Mas Eliseu, ele queria porção dobrada
para que ele pudesse fazer a obra do Senhor com eficácia, ele pudesse fazer a obra do Senhor com autoridade, com unção e com poder. Quando Eliseu pede porção dobrada do Espírito, nós vemos que em Israel, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada da herança. E é isto exatamente que Eliseu ele estava querendo. Ele estava querendo ser o sucessor com autoridade, com graça, com unção e com o poder de Deus. Então nós vemos aqui que o profeta Eliseu, ele queria seguir as mesmas pisadas, ele queria ter a mesma autoridade, ele queria ter unção, ele queria o poder de Deus na vida dele para ele realizar um ministério abençoado. Quando do pedido de Eliseu, porção dobrada, vemos aqui uma atitude exemplar. Muitas pessoas têm os seus focos diferentes. E nisso nós podemos ver o homem em 3 dimensões: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A Bíblia nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito, para ele parece loucura. O homem carnal, ele foca naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, naquilo que é vantagens pessoais. Dentre estes homens carnais estão muitos cristãos, que embora sendo cristão, até mesmo sendo pessoas de um convívio na igreja, o seu foco está em coisas materiais, são descuidados quanto às questões espirituais. Mas a Bíblia nos informa que o homem espiritual é aquele que discerne todas as coisas. Eliseu agora queria porção dobrada do Espírito, porque o foco de Eliseu estava no ministério. Todas as pessoas que são focadas na sua vida espiritual ou na sua vida ministerial, eles vivem de forma íntegra, de vida consagrada, de vida reta, de vida santa. Eles visam somente as coisas espirituais. Eliseu, ele não olhou para as coisas terrenas, não olhou para as coisas materiais. Ele já tinha se desvencilhado das coisas materiais na sua chamada. Quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, ele deixou o trabalho no campo, onde ele arava com 12 juntas de boi. Ele matou uma junta de boi, usou os apetrechos do carro para cozinhar aquela carne para que os seus amigos comessem. O que nós podemos ver aqui? Desprendimento. Todas as pessoas que focam no ministério têm que se desprender de coisas materiais. Ninguém que coloca a mão no arado pode olhar para trás. Estas são as palavras do Senhor Jesus. Por isso, Eliseu era um homem desprendido de coisas terrenas. Ele já havia deixado ali os bois que ele usava para arar a terra. Ele agora estava almejando coisas espirituais, coisas grandiosas. Por isso, o foco de Eliseu foi a porção dobrada do Espírito de Deus na sua vida. Vamos então avançar na nossa lição. Vamos para o 3º ponto. Elias, a inspiração de Eliseu. Veja só, Elias, ele foi a inspiração de Eliseu. Nós precisamos também nos inspirar em pessoas íntegras, retas, pessoas santas, pessoas que têm compromisso com a verdade, pessoas que têm compromisso com o ministério. Nós precisamos também nos inspirar em baluartes que foram exemplos na fé, para que nós também possamos seguir as mesmas pegadas. Elias, ele foi fiel em todas as coisas. Eliseu, ele aprendeu também a fidelidade. Ele então passou a crescer ali ministerialmente na presença de Elias, e agora ele estava maduro, estava pronto, estava no momento dele exercer o seu ministério, mas ele tinha um referencial humano.
Nós precisamos ter estes referenciais. São pessoas que marcaram a nossa vida de fé, que marcaram o início do nosso ministério e marcaram também a trajetória do nosso ministério. Precisamos sempre, como Eliseu, espelhar naqueles que influenciaram a nossa vida espiritual. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro ponto, a comunhão de Elias e Eliseu. Veja, meus amados, nós podemos ver aqui, a lição nos diz que enquanto eles caminhavam, a Bíblia registra esse fato, que Eliseu, ele seguiu Elias, ele não o deixou em momento algum. Elias foi para Betel, Eliseu estava lá. De Betel, Deus manda Elias ir até Jericó, Eliseu estava lá. Mandou até o Jordão, Eliseu estava lá. Eliseu viu Elias então tomar a sua capa, abrir o Jordão e atravessar. E aquele momento era um momento extraordinário, em que Elias, ele iria ser tomado da terra, ser levado para o céu, mas tinha sempre a companhia de Eliseu, o que demonstra aqui a intimidade e a comunhão que Eliseu ele tinha com Elias. Quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando de união, estamos falando de sintonia, de conformidade, de harmonia, isso na forma de ser, de sentir e até mesmo no agir. Quando o apóstolo Paulo falou aos filipenses sobre a comunhão, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo disse: haja entre vós o mesmo sentimento em Cristo Jesus. E foi aquele sentimento profético que Eliseu, ele tinha absorvido de Elias. Ele agora queria seguir as mesmas pisadas de Elias. Isto é um exemplo para nós. Nós não podemos abrir mão das nossas convicções e seguir aquilo que deu certo na igreja desde os tempos primitivos. A era que vivemos é pós-moderna, o século é 21, mas o evangelho que pregamos, ele deve ser o evangelho primitivo. Quando nós falamos em evangelho primitivo, nós não estamos falando de um evangelho antiquado. O pastor Billy Graham, ele afirmou certa vez que a palavra do Senhor é tão nova como o jornal de amanhã. É verdade. A palavra do Senhor é tão nova que algumas coisas que vão ter o cumprimento daqui a séculos ou milênios já estão registradas hoje para o seu fiel cumprimento há muitos séculos e milênios depois. Então nós podemos ver que Elias, ele estava em uma comunhão profunda com Eliseu. Então, naquele momento, foi que Elias, sendo arrebatado, Eliseu então, ele viu Elias subindo em uma carruagem de fogo. E isto é a demonstração de que eles eram amigos íntimos e acompanhou Elias até o final do seu ministério. Ele pôde ver o triunfo final no ministério do profeta Elias. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, a capa de Elias. Naquele momento que Elias subiu ao céu, a capa de Elias caiu. Eliseu pegou aquela capa. Quando Eliseu estava com aquela capa, ali agora já não tinha mais a companhia do seu amigo, mas estava ali a confirmação que agora ele seria um profeta no lugar de Elias. Ele, de posse daquela capa, ele chega à beira do rio Jordão e então ele usa as palavras: onde está o Senhor Deus de Elias? E toca com aquela capa nas águas do rio Jordão e o rio Jordão se abre. Deus estava autenticando, confirmando o ministério
do profeta Eliseu. Alguns filhos dos profetas que estavam ali por perto viram aquela cena extraordinária e puderam dizer que a unção de Elias repousava sobre Eliseu. E Eliseu seguiu o seu ministério profético. E a vida de Eliseu é o tema da nossa próxima lição. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu quero desejar bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, e tenham todos um excelente aula.